Como a gente já tem conversado aqui nos últimos vídeos, o final do século XIX e o início do século XX foram períodos que revolucionaram completamente as nossas visões de mundo por conta de algumas descobertas que mostravam que as teorias da física clássica precisavam ser revistas e modificadas. As hipóteses que vieram exercer esse papel de fazer essa correção foram os postulados da relatividade, que são o princípio da relatividade restrita e a invariância da velocidade da luz. Eu já apresentei em outros vídeos e depois desse vídeo aqui você pode e deve assistir. Só que essas duas hipóteses implicavam na revisão de alguns conceitos essenciais da nossa compreensão do universo e dos fenômenos físicos que a gente observa. O primeiro impacto é o abandono daquela velha noção de que o tempo é uma grandeza independente que passa igual para todo mundo. Antes nós pensávamos que se dois raios caíam, duas pessoas sempre concordariam qual foi o intervalo de tempo que passou entre a queda do primeiro raio e a queda do segundo raio. Com as descobertas sobre velocidade da luz e relatividade, a gente sabe agora que essas duas pessoas podem marcar intervalos de tempos diferentes se existir um movimento relativo entre elas, já que o tempo vai se dilatar para uma das duas. Só que o fato de que o tempo pode se dilatar e o espaço pode se contrair implica também na revisão de outros dois conceitos que são importantíssimos na nossa análise de como funciona a natureza, porque eles dependem intrinsecamente das medidas de espaço e de tempo. Vamos conversar um bocadinho? Aqui no Primata Falante não tem suspense desnecessário, pelo contrário, quanto mais clara for a nossa comunicação, melhor. Então eu vou falar de uma vez quais são esses dois conceitos que a gente precisa agora rever. São os conceitos de energia e de momento. Esses dois conceitos são excelentes para a física, porque usando eles a gente consegue estudar muitos fenômenos da natureza, mas muitos mesmo. Isso vai desde o chute que um jogador de futebol dá numa bola até a colisão de galáxias. Mas antes de entender por que eles são importantes para a gente, vamos definir o que eu estou falando quando eu uso as palavras energia e momento. Momento é uma grandeza que a gente também chama de quantidade de movimento. A gente usa a palavra momento porque ela é mais sucinta, mas o termo quantidade de movimento passa bastante mais informação sobre o que é essa grandeza. E ela é exatamente isso, a quantidade de movimento de um corpo, de um objeto ou de um sistema qualquer. Então se uma coisa existe na natureza e está se movendo, ela possui um momento e ela pode trocar esse momento com outros objetos ou outros sistemas na natureza. Um exemplo bem clássico disso é a sinuca. Quando o jogador de sinuca dá uma tacada na bola branca, ele está usando o taco para aplicar uma força sobre essa bola branca. Ela tem agora uma quantidade de movimento que vai ficar ali com ela até que essa quantidade de movimento vá se desgastando pela rotação ou que ela passe essa quantidade de movimento para outras bolas que estão ali na mesa. Já a energia é um conceito muito amplo em ciência, mas em geral, principalmente na física, ela vai estar ligada à capacidade de fazer algum trabalho ou de provocar alguma mudança em um outro objeto ou sistema. A energia na natureza pode ter várias formas. Ela pode ser, por exemplo, energia mecânica. Por exemplo, quando eu seguro esse grampeador aqui no alto, ele passa agora a ter uma energia potencial gravitacional, que é uma energia mecânica. Quando eu soltar ele, ele passa a ter uma energia de movimento, que a gente chama energia cinética, além da energia gravitacional, que vai depender da altura que ele está suspenso. E perceba o seguinte, o que significa a energia nesse caso aqui. Na prática, se eu soltar ele tem potencial aqui agora para rachar o chão, porque ele tem energia para fornecer para outros objetos e outros sistemas. Mas a energia também pode ser energia térmica, que é ligada à temperatura dos corpos, pode ser energia química, pode ser energia elétrica, enfim, ela pode ter várias formas e cada um desses tipos de energia pode se transformar no outro com o devido processo. Mas o mais importante sobre esses dois conceitos, sobre momento e energia, é que eles são os conceitos essenciais para entender relações mútuas na natureza, ou seja, para entender interações entre entes físicos. Entre entes, difícil de falar isso. Dois objetos ou corpos ou sistemas na natureza podem trocar energia e momento entre si. Mas se você é um inscrito fiel do Primata Falante, quando eu digo que energia cinética está ligada ao movimento e que o momento é a quantidade de movimento de um corpo, você provavelmente tem uma pergunta para me fazer. Qual que é essa pergunta? Em movimento em relação a quem? Pois é, essa é uma questão interessante a respeito de momento e de energia. Porque quando eu levanto esse grampeador aqui nessa altura e considero o chão como meu ponto zero, ele tem uma certa energia potencial gravitacional. Agora, se eu considero a minha mão aqui como ponto zero, eu não mexi com ele, ele continua no mesmo lugar, só que agora ele tem menos energia potencial gravitacional. Então, essa energia muda.
Da mesma forma, o momento pode mudar dependendo de como o seu referencial tá. Então isso torna estranho que esses dois conceitos sejam tão essenciais para compreender interações. Como é que eles podem ser tão essenciais assim, se eles podem ser vistos diferentes quando você tem referenciais que estão em movimento um em relação ao outro? Bom, eles são tão importantes principalmente por duas razões. A primeira é a seguinte: sempre que acontece qualquer mudança em uma dessas duas grandezas, todos os referenciais vão medir exatamente a mesma mudança. Então, para fins de didática aqui, vamos pensar na mesa de sinuca e ignorar o movimento de rotação, ok? Pensando só nesse movimento bidimensional que ela faz aqui. Você pode estabelecer a própria bola branca como referencial, você pode estabelecer a mesa como referencial, você pode estabelecer o sol como referencial. Quando a bola branca atingir uma bola colorida e as duas mudarem os seus momentos, mudarem os seus movimentos, mudarem as suas quantidades de movimento, todos esses referenciais vão medir exatamente a mesma mudança. Porque variação de momento e variação de energia são grandezas invariantes na natureza. Uma grandeza invariante é o nome que a gente dá para aquela grandeza que vai ter a mesma medida em qualquer referencial que você medir. Então esse é o primeiro ponto que torna essas duas grandezas tão úteis para a gente. A partir de qualquer referencial que você medir, você vai obter a mesma medida sempre. A segunda razão dessas duas grandezas serem tão importantes para a gente é que elas obedecem àquilo que a gente chama de lei de conservação. A lei de conservação, se você pensar um pouquinho, é tão notável no seu dia a dia quanto a própria lei da inércia. Você percebe a inércia quando os móveis da sua casa não são jogados em você do nada e nem você é arremessado de um lado ou para o outro do nada. E se alguém jogar uma pedra na sua direção, você vai tentar se desviar porque você não espera que a pedra pare do nada. Você espera que ela continue no movimento que ela está fazendo. Ou seja, você percebe e espera que corpos em repouso permaneçam em repouso e corpos em movimento permaneçam em movimento. As leis de conservação aqui exigem um pouco mais de atenção, mas de forma grosseira. Você espera que esse monitor onde você está me assistindo agora, ou celular, ou tablet, onde você estiver vendo isso, você espera que ele desapareça do nada? Não, você espera que ele continue ali, certo? Então isso é uma lei de conservação da massa, de forma bem grosseira falando aqui, ok? Da mesma forma, se você acender o fogão e deixar lá aceso, deixar aceso, você espera que o gás nunca acabe? Você espera que o fogo ali seja produzido do nada? Não, você sabe que o gás vai acabar porque o fogo não surge do nada, a energia não surge do nada, ela é obtida a partir de alguma coisa, a partir de uma transformação, a partir de uma reação. Da mesma forma, se você acabou de trocar seu gás e você tentar ligar o fogo e não conseguir, você vai achar que tem uma coisa de errada, porque o gás não pode ter sumido do nada ali, certo? E novamente, se alguém tentar tacar uma pedra em você, você vai ou tentar se desviar ou tentar segurar essa pedra, porque você sabe que a quantidade de movimento que essa pedra tem, se você não fizer alguma coisa, vai ser transferida para o seu corpo. Você não acha que essa pedra vai bater e cair do nada sem fazer nenhum estrago. Você sabe que essa quantidade de movimento pode ser transferida para você numa colisão, e isso pode te causar fratura e machucado e cortes, enfim. Da mesma forma também aquele jogador de sinuca lendário, Rui Chapéu, só consegue acertar lá 10 tacadas em sequência onde ele quer, porque ele sabe exatamente como a natureza vai se comportar a cada tacada que ele dá. Ele sabe que a bola branca ali só vai se movimentar de acordo com a tacada dele de forma previsível. Ela não vai no meio do caminho que ela está devagar, de repente começar a andar mais rápido. Isso acontece porque o momento se conserva. Da mesma forma, energia e momento na natureza não aparecem ou surgem do nada. Eles sempre se conservam, são transformados, trocados por sistemas diferentes, mas nunca desaparecem do nada e nem surgem do nada. Eles obedecem a uma lei de conservação. Só que essas duas grandezas essenciais para a física já eram utilizadas na física clássica e elas tinham sido derivadas de grandezas que eram invariantes de acordo com a física clássica. Elas dependem diretamente das medições de espaço e tempo. A quantidade de movimento é a massa de um corpo vezes a velocidade dele. E a velocidade depende diretamente de espaço e de tempo. Da mesma forma, a energia cinética tem também um termo de velocidade ali. Então agora que a física clássica foi reajustada e essas noções foram reajustadas, esses dois conceitos têm que ser reajustados também. E essas novas noções que a gente vai ter sobre essas duas grandezas têm que obedecer aos postulados da relatividade. Então Einstein prosseguiu nessa busca também para redefinir agora os conceitos de momento e energia. E nessa busca ele chegou nessa fórmula que é uma das fórmulas mais conhecidas da ciência. E é conhecida de certa forma de um jeito errado, ou pelo menos incompleto. O artigo onde ele apresenta esse novo conceito agora é um artigo bem simples, é de 3 páginas. Einstein, sempre que ele publicava um trabalho, era assim, era simples, direto ao ponto. Eu vou deixar aqui na descrição um link para o artigo original de Einstein para quem quiser conferir. Então, nessa busca, voltando ao assunto principal, Einstein encontrou não só aquela relação que é conhecida E igual a mc ao quadrado. A relação completa que ele encontrou é a seguinte: E ao quadrado é igual a m quadrado c elevado à quarta
mais P ao quadrado vezes C ao quadrado, onde E é a energia total, M é a massa, nesse caso a massa relativística do que você estiver considerando ali, P é o momento do que você estiver considerando ali, e C é a velocidade da luz, que é invariante, que é sempre a mesma para todos os observadores, independente do movimento da fonte. Não se assusta com essas letras, não fecha esse vídeo ainda. Como eu sempre digo, o importante não é você tentar resolver a conta, mas tentar entender o que a equação está tentando falar para você. E essa equação é uma poesia, é uma das descrições mais lindas a respeito do universo, e eu te peço só uns minutinhos para eu tentar te convencer disso aqui. Então continua comigo aqui. Se você olha nessa conta, você percebe que existe uma relação natural entre energia e massa. Quando você considera um corpo em repouso, ele não vai ter momento, e aí a gente volta naquela equação que é consagrada aí. Embora seria mais correto representar ela como E igual a M0, um símbolo ali para dizer que esse corpo está em repouso, vezes C ao quadrado. Isso implica que massa é uma grandeza de energia. Não é que massa e energia podem ser convertidos um no outro apenas, é que massa é energia. Isso quer dizer também que quando um corpo tem massa, ele vai interagir com energia. Então aqui já me perguntou aí por que um buraco negro pode atrair a luz e segurar a luz lá dentro, mesmo sem a luz ter massa. Essa equação te mostra aí que um corpo muito massivo, e não necessariamente só um buraco negro, mas também uma estrela, não vão interagir só com corpos massivos como as leis de Newton previam, mas também com energia. E o fóton não tem massa, mas ele tem momento. Tem um momento relativístico que é diferente daquele momento clássico. Então ele pode sim interagir com corpos massivos. E vai interagir com corpos massivos. E ainda sobre essa noção de que massa é energia. Não precisa pensar de cara em bomba atômica, não. Quando você rasga um papel em dois, se você tivesse uma balança precisa o suficiente, você perceberia que a massa dos dois pedaços de papel agora é menor do que era quando ele era um só, porque parte dessa massa foi liberada em forma de energia. Na verdade, falando mais corretamente, parte da energia total desse papel foi liberada quando eu fiz isso aqui, porque isso aqui é um efeito de graça, isso aqui tem um custo para acontecer. Quando você faz dois elementos químicos reagirem para obter um outro elemento químico, você percebe que a massa final desse elemento que você obtém é menor do que seria a massa da soma dos dois inicialmente. É como se duas pessoas juntas pesam um certo peso e quando elas se abraçam, elas passam a ter um peso menor do que a soma do anterior. Isso acontece porque a ligação entre moléculas e átomos não é feito de graça. Nada na natureza acontece de graça, tudo despende uma certa energia. Ela necessita de uma certa energia que é tirada aí da massa. E mais um pouco, essa equação diz para você que com uma quantidade mínima de massa, você consegue obter uma quantidade gigantesca de energia. Perceba que nessa conta aqui, M vezes C ao quadrado, a massa aparece multiplicando um número gigantesco. C ao quadrado, você pensa no seguinte, são 300 milhões multiplicado por 300 milhões. Isso é um número absurdamente grande. Então qualquer quantidade pequenininha de massa equivale a uma quantidade gigantesca de energia. Tirando as limitações tecnológicas, ok? Deixando isso bem claro aqui que a gente não tem esse tipo de tecnologia. Essa minha tampinha aqui, se você conseguisse fazer a fusão nuclear completa aqui, você conseguiria matizar a bomba, essa bomba mais potente que já foi explodida, tranquilamente, usando só essa massa aqui. Claro que conseguir fazer essa fusão é outra história. Da mesma forma, você pensa no quanto de tempo você abasteceria um país usando apenas um pouco de massa. Você para de necessitar agora de uma hidrelétrica que seja gigantesca, que vai desmatar lugares imensos e desabrigar um monte de família. E agora você tem uma forma simples e eficiente de obter energia. Mais uma coisa, essa equação mostra pra gente que existe uma relação direta entre a energia, a massa e o momento de um objeto ou de um ente físico qualquer. Considera comigo o seguinte, essa equação tem o formato da equação de Pitágoras. Percebe aqui que a energia ao quadrado é igual a outras duas grandezas ao quadrado. Isso é a relação de Pitágoras. Então você pode representar essa equação em um triângulo retângulo, onde a energia é a hipotenusa. E com isso você consegue visualizar muito bem como se dá a relação entre essas coisas. Se você quer aumentar a quantidade de movimento de um objeto qualquer, que é o momento, você aumenta a quantidade de energia necessária. E quanto maior for essa velocidade, mais energia você vai precisando. E considerando esse triângulo, pensa no seguinte, fóton não possui massa, então a energia dele vai ser exatamente igual à quantidade de movimento. Agora, no momento em que você pega um objeto que tem massa, qualquer que seja esse objeto, a sua quantidade de movimento sempre é um pouco menor do que a energia total. E é por isso que você não consegue fazer um objeto que seja massivo chegar na velocidade
da luz. Essa relação que a gente descobriu agora sobre a conservação de energia de momento, principalmente essa relação energia-momento, mostra pra gente que você não consegue transmitir nada que precise percorrer pelo espaço-tempo acima da velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é a velocidade limite para translações dentro do espaço-tempo. Inclusive, a massa, nesse caso, deixa de ser uma grandeza constante. Conforme você vai tentando acelerar, essa resistência do corpo ao movimento vai aumentando. E aí você precisa de mais energia para acelerar ele mais. E aí ele passa a ter uma resistência ainda maior. E aí você vai com mais energia, mais energia. E ainda que você usasse toda a energia do universo, você não conseguiria fazer um corpo massivo chegar na velocidade da luz. Vamos ressaltar aqui novamente que aquele formato famoso é igual a mc ao quadrado se refere a um corpo qualquer que esteja em repouso em relação a um certo referencial. Então essa massa que está ali é a massa que o corpo tem só por ele existir na natureza naquele lugar em que ele está. Mas esse formato é muito útil para a gente ver exatamente qual que é a natureza da massa. A massa equivale a energia dividido por c ao quadrado. Você pode depois tentar se divertir com esse triângulo retângulo que eu te mostrei aí, considerando isso, a massa de repouso de um objeto, ok? Tentando aumentar um ou outro ali, você vai ver porque é que a gente não consegue ultrapassar a velocidade da luz com um objeto que seja massivo. Agora, no momento que um corpo está em movimento, começa essa dança linda que essa equação mostra pra gente entre energia, massa, velocidade da luz e momento. Tudo isso é só uma pequena amostra do imenso universo de descobertas que a relatividade proporcionou quando Einstein encontrou essa relação entre massa, energia e quantidade de movimento. Albert Einstein escreveu essa poesia linda com apenas 16 caracteres. Eu desafio qualquer poeta a fazer melhor. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se você quiser também me ajudar a divulgar a ciência, visite esse endereço. Não esquece, gente, de curtir esse vídeo e compartilhar para ajudar a espalhar mais a ideia. E se inscrever no Primata Falante aqui no YouTube se você ainda não é inscrito. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Da nossa compreensão do universo. Só que essas hipóteses implicavam na revisão de alguns conceitos essenciais sobre a nossa visão. Nossa senhora, caralho. As duas iam concordar sobre quem caiu primeiro e quanto tempo teria... Antes a gente... Com as descobertas agora da velocidade da luz sobre... Só tempo assim. Maravilha. Quais são as chances de passar um cara batendo matraca? Matraca? Esqueci o nome disso.